seja sempre feliz, meu pesado nos caminhos, seja sempre feliz. Amém, glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? A Bíblia diz que a minha boca e a sua boca tem poder. E nós temos um pedacinho dentro dela que é tão pequeno, mas é poderoso, que se chama língua. Então nesse momento você pode abençoar o seu irmão com toda sorte de bênção. Oramos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai santo, justo e amado, neste momento, Senhor, nós te pedimos a tua ajuda, a tua proteção para o teu filho que completa mais uma primavera. Deus, que ele continue neste caminho, que o Senhor venha dar força, ânimo e disposição, Senhor, para te servir em espírito e em verdade. Toma a sua família nas tuas mãos, guarda, protege, porque sabemos, Senhor, que só nós temos essa proteção em Ti. Não encontramos em outro lugar outra proteção a não ser em Ti. Por isso, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite para Te pedir, honra, Senhor, o Teu Filho com toda a sorte de bênção. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês querem saber a idade? Quer saber a idade? O dia 29. Uma perna. Glória a Deus. É muito bom a gente aniversariar, mas nos braços do Senhor ainda é melhor. Nós só temos motivo de agradecer mais e mais. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na vida de um homem que foi muito importante na obra do Senhor e que ele se achou muito pequeno para aquela obra. Alguém tem coragem de me dizer quem é esse homem? Pois é, não é Davi. Ele se achou pequeno, mas o Senhor achou ele grande e valente. Nós vamos falar desse homem hoje. Amém, amados? Então abra sua Bíblia. Isso aqui, muitos de nós nos achamos pequenos. Mas se Deus, que é tão grande e mora dentro de nós, nós não somos pequenos. Nós até podemos ser pequenos para algumas pessoas, mas para Deus nós somos grandes. Amém, amados? Nós somos grandes. Então abra sua Bíblia em Juízes. Sempre confundo esse livro. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do 11. Eu vou ler aqui até onde Deus me mandar. Era do 11 ao 24, mas é muito grande. Eu vou ler só um pouco, depois nós lemos mais. Juízes, capítulo 11. E eu queria pedir à igreja que ficasse de pé, em reverência à palavra de Deus, porque Deus é o único que merece todo o nosso louvor e a nossa honra e a nossa gratidão. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita, e Gideão seu filho. Então, malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais, cadê, meu Deus? Onde foi que eu perdi-me aqui. O Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Por enquanto, só até aqui. Louvemos a Deus por esta palavra que o Senhor está dizendo para cada um de nós: você é grande. Não olhe para as, pode sentar, não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe para o que as pessoas estão dizendo, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós sabemos, meu Pai, que muitas coisas estão acontecendo no mundo, Pai. Sabemos, meu Pai, que Tu estás às portas para vir nos buscar, meu Deus. E nós não sabemos mais o que fazer, porque um diz uma coisa, outro diz outra, Pai. Mas esse homem, meu Pai, Tu diz para ele: se eu estou te mandando, vai nesta Tua força. Então, Senhor, mostra-nos a Tua força, Pai, para que nós não vacile, para que nós não desanime na caminhada diante de Ti, Pai. Abre os caminhos que precisam ser abertos, Pai, e fecha aqueles que precisam de ser fechados, Pai. Tira as pedras de tropeço, Pai, que tem tentado nos atrapalhar de caminhar conforme a Tua palavra nos manda. Muito obrigada, Pai, por esse dia que Tu nos deste, Pai. E agora, meu Deus, como Tua filha, eu estou aqui diante de Ti, te pedindo, meu Pai, usa-me para a honra e glória do Teu nome. Que eu não venha a falar nada de mim, meu Pai, mas que o Teu Espírito fale através de mim, para que haja, meu Deus, frutos através da Tua palavra que vai sair dos meus lábios. Eu só sou Tua serva, Pai, e preciso de Ti, pois sem Ti, Pai, eu não conseguiria nem abrir os meus lábios. Muito obrigada, meu Deus, porque eu sei que Tu me assiste nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Pois é, com esta porção da palavra de Deus que Ele nos deu hoje, que Ele nos dá hoje, nós somos chamados para libertar. Você e eu somos chamados para libertar. Você já parou para pensar quantas pessoas precisam de uma palavra sua para ser liberto? Não, a palavra não é sua, mas Deus coloca você para trazer essa palavra para essas pessoas. Não olhe a aparência da pessoa. Gideão, ele estava fazendo o quê? Pois é, ele estava trabalhando, ele não estava limpo, cheiroso, com a roupa de marca. Mas o anjo do Senhor chegou para ele e o próprio Deus disse: vai nesta tua força. O Senhor não viu um homem sujo, o Senhor não viu um homem que talvez não pudesse falar bonito, o Senhor não viu um homem que talvez não, sem dúvida, não tinha feito a faculdade, mas o Senhor viu a força daquele homem, e disse: vai nesta tua força.
Mas o nosso problema é, nós sempre achamos dificuldade para fazer as coisas de Deus. Quando é as nossas coisas, nós lutamos para fazer e fazer perfeito. Eu tenho que fazer perfeito, porque senão ninguém vê o meu trabalho, não vai valorizar o que eu faço e eu não vou ganhar dinheiro. Mas Deus não quer saber disso. Ele quer saber se você está, você e eu, estamos dispostos a fazer a vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Ele disse: vai nesta tua força. Mas como ele também era igual a nós vamos ver no decorrer da mensagem que ele pediu um sinal. Nós precisamos de pedir um sinal a Deus para ver as coisas acontecendo na nossa vida. O que é que nós precisamos? É crer para ver, ou é ver para crer? Eu preciso de crer para ver. E eu tenho visto, para honra e glória do Senhor. Vamos falar um pouquinho de guerreiro. Você sabia que você é um guerreiro? Mas você sabia também que tem muitos guerreiros medrosos? Em qual o lado você se coloca? Dos corajosos ou dos medrosos? Ele diz que é dos medrosos. Não podemos nos colocar no partido dos medrosos, porque o nosso general é Cristo. Ele está dentro de nós. Então nós temos que ser corajosos. Aconteça o que acontecer, nós temos que ser corajosos. Amém, Marreline? Esse guerreiro era Gideão. Veja o versículo 11 a 14. O que ele diz? 11 a 14 do capítulo que nós lemos. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, ou seja, trabalhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, o que estava tendo uma guerra. Os midianitas estavam querendo tomar o que eles tinham. E ele estava ali, e qualquer um de nós faz isso. Digamos, quando começou a pandemia, as prateleiras dos supermercados ficaram vazias, porque o povo começaram a guardar alimento, acho que disse que era o que mais compravam era papel higiênico, mais do que comida, porque tinham medo de passar fome. Sempre foi assim, o povo sempre viveu pensando na sua própria força. E se nós só pensarmos na nossa própria força, nós não fazemos nada. Nada. Porque se o Deus não fizer por nós, nós não fazemos nada. No 12 diz: então o anjo do Senhor lhe disse, Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Por que a gente diz sempre: o Senhor é contigo, o Senhor mora dentro de ti, mas nós vivemos com medo. Nós temos medo de tudo. Às vezes um bicho mexe na telha, nós já achamos que alguém está em cima da casa. Tem uma doença lá não sei aonde, nós nos tranca dentro de casa para não sair, que é para não adoecer.
Mas se o Senhor é conosco, nós sabemos que só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Não vai acontecer nada mais. Pode se esconder do jeito que se esconder, porque se Deus disser vai acontecer, vou fazer como um dos meus genros diz: chegou a senha, tchau, não tem jeito. Pode se esconder do jeito que se esconder, não tem jeito. Mas ele tinha medo. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Quando foi na Bíblia que o Senhor disse que nós não iríamos passar por problema? O contrário, ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Será que ele está dizendo eu venci e vocês vão vencer também? Não, ele está dizendo eu venci e dei capacidade para todos vós vencer. No momento que o Senhor disse está consumado, ele assinou uma declaração: você pode. Eu paguei a sua dívida. Então por que nós como filhos de Deus vivemos morrendo de medo? Não é para nós viver assim. Pelo contrário, é para nós. Você sabe que muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja porque vê crentes um bocado de medroso? Por que eu vou para uma igreja onde não acontece nada? O que acontecia? Que o povo seguia Jesus por onde ele ia quando ele andava no mundo. Sempre via ele fazer alguma coisa. E aí ele morreu e o povo começaram a seguir os discípulos dele. Porque eles também começaram a acreditar naquilo que Jesus disse: vocês podem. Lembra lá da passagem lá onde o homem estava na porta lá da sinagoga pedindo esmola? Que Pedro, acho que era Pedro e João que vinha, e aí eles chegaram diante do homem que estava pedindo esmola e ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas ele tinha algo que nós também temos. O que era que ele tinha? Ninguém sabe. Pois é, essa é a razão. Ninguém sabe. A maior riqueza que nós temos é Jesus. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, te levanta e anda. Para de pedir esmola, para de se humilhar, para de rastejar feito um cãozinho leproso. Foi isso. Então nós também podemos. Ele, depois que creu, não ficou em cima do muro, seguiu o seu propósito até o fim e mereceu um destaque na galeria dos heróis da fé. Onde é que fica essa galeria dos heróis da fé? Olha, alguém conhece a Bíblia por ali. Alguém disse Hebreus. Alguém lê a Bíblia. Hebreus 11, 32 a 33. Que diz 32 a 33. Pela fé, José, que também está na galeria, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram
amedrontados, ou seja, não tiveram medo, pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E eu não achei aqui, deixa eu ver. Hebreus 11, 33. Você não diz nada, eu estou lendo, é 20 e pouco. É 30, meu anjo. É 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram, 33. Por meio da fé, subjugaram reino, praticando a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. E no 32 diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, 32, de Baraque, de Sansão e de Jafete, de Davi e de Samuel e dos profetas. Você já pensou daqui a 30 anos, não, dá 30 não, 50 anos, que tá, aqui só tem menino, alguém dizer fulana ou fulano merece honra por o que ele fez ou por o que ela fez, que foi homem e mulheres corajosos. Vocês já pensaram que bênção será? Vocês já pensaram o tamanho da honra que é? Porque tem gente que acha que é honra pegar na mão do prefeito, pegar na mão do deputado, do senador, do vereador. Eu tenho que fazer o que o meu prefeito quer, mas o que o meu Deus quer não. Eu tenho que fazer o que o meu Deus quer. Se você ler a história de Gideão, do começo ao final, você vai ver homem de coragem. É esse aqui, homem de coragem. É porque quando a gente pregar, a gente corre tanto que não dá tempo para pregar um terço do que a gente gostaria de pregar. Mas é linda a história dele. Mas primeiro ele queria ter certeza do seu chamado. Você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza para que foi que Deus te colocou nesta igreja? Você está fazendo o que Deus te mandou fazer nesta igreja? Você já pensou o tamanho da sua capacidade que você tem e que está sendo desperdiçada aqui no mundo? Porque o que você faz para o mundo vai ficar no mundo. Mas o que nós fazemos para Deus é o que vai valer a pena, que vai estar lá nos esperando. Se a gente fizesse um mutirão aqui, a gente vai começar agora novamente o trabalho das mulheres, né? A gente fizesse um mutirão aqui, eu preciso de enfermeira, eu preciso de manicure, eu preciso de cabeleireira para ter um mutirão, preciso de alguém que faça artesanato para estar na igreja de tal hora a tal hora. Quem estaria disposto ou disposto? Outra coisa mais difícil, aí mais fácil e mais difícil, convidar alguém para vir à igreja. O mundo está aí se destruindo. Vai ali na praça, pelo menos essa noite o Mateus hoje me mostrou um vídeo dali da praça. Parecia um bocado de formiga na praça pulando, comemorando o aniversário do São Tomás. E a igreja? Quantas cadeiras tem vazia? Seria que era para estar vazio? Um dia como hoje que nós precisamos de orar. Quantas mães uma hora dessa já tem chorando porque perdeu o seu filho na festa do diabo? Quantas esposas tem chorando porque perdeu os seus maridos na festa do aniversário do diabo?
E nós estamos fazendo o quê? Estamos dormindo. Não, eu vou dormir porque eu não sei falar. Deus não escolheu sábio demais para falar dele. Deus escolheu pessoas corajosas. No momento que eu não tenho coragem de falar do meu Deus, que me salvou, que mudou a minha vida totalmente da água para o vinho, eu não tenho coragem de falar dele para ninguém, porque é difícil a gente falar de alguém que não muda a vida de ninguém, mas de quem muda. Porque eu sempre digo, Deus, eu prego ele porque eu sei da capacidade que ele tem de mudar. Porque eu vejo muitas vidas mudadas por ele. Mas quando eu faço com ousadia, aí ele age. Ele está falando porque ela crê em mim. Mas quando eu faço mostrando um Deus fraquinho, quem é que vai para uma igreja que tem um Deus fraquinho? Nosso Deus não é fraquinho. Nosso Deus é um guerreiro. Nosso Deus é general. Nosso Deus é rei. Nosso Deus é juiz. Nosso Deus é justo. Ele hoje é o nosso advogado, mas ele vai vir como juiz. Todo o pessoal diz assim, não, mas não vai ter mais julgamento. Não, para nós ir para o inferno, nós que somos filhos de Deus, não tem não. Mas o que é que você fez? Ele é aquele que deixou os 3 talentos para os 3 servos. Cadê o talento que ele deixou para você? O que você está fazendo com ele? Eu ouvi uma pregação do apóstolo, que ele disse, o principal motivo do povo hoje ter medo de falar de Deus, é porque ele tem medo da crítica. Mas é mais um motivo para nós não ser. Ele disse, olha, o que eu estou falando aqui, o apóstolo disse, o que eu estou falando aqui, eu sei que tem várias pessoas criticando, mas Deus só cura uma ferida quando ela está inflamada. Ninguém vem para Deus se não tiver alguma coisa que precisa de mudar na sua vida. Está com muito dinheiro? Está com muita saúde? Quer ver alguém correr para a igreja? Eu vejo ele doente. Não falta um culto de oração. Essa pregação do apóstolo, ele até se deitou no chão e pediu para o genro dele ajudar ele a se levantar, brincando. E ele foi e disse, olha, é uma areia movediça. Quando eu vou para o pecado, ele até citou, olha, eu vou ali no... Aí disse lá o nome, onde tem as mulheres, né? Não aconteceu nada. Eu vou ali, bebo uma dosezinha de bebida, não aconteceu nada. Eu invento a mentirinha, não aconteceu nada. Eu roubei uma coisinha, mas foi pequena, não aconteceu nada. E aí começa a fazer e Deus começa a liberar. Vai fazendo, meu filho, vai, você quer fazer? Lá em Gálatas, acho que é em Gálatas, tem dizendo que Deus dá corda para a pessoa se enforcar com as suas próprias mãos. Aí quando chega um momento que ele cai no buraco, que a areia do pecado é movediça e ele não consegue mais sair de lá. Qual é o salário do pecado? É a morte. Se o salário do pecado é a morte, eu vou fazer o que ele disse também. Também o salário da morte é o pecado. Porque ele só entra numa vida que está em pecado. Se a gente não está em pecado, ele vai até uma altura, peleja para derrubar. Eu vou derrubar esse aqui hoje. Mas ele disse, epa, isso aqui eu não posso fazer, porque se eu fizer isso aqui, eu deixo o meu Deus triste. Então não vou fazer. Aí ele vai novamente, aí em Tiago diz, para nós nos afastar do diabo, que ele fugirá de nós. Então eu tenho que
cada vez me afastar. Não, mas é só uma mentira, é bem pequenininha. Toda mentira é mentira e é pecado. Se eu minto, eu estou contradizendo a vontade de Deus. Gideão pediu um sinal. Quantas vezes nós não pedimos esse sinal? Senhor, mostra só um sinal, Pai, para me mostrar que ele está sendo curado, ou que ele está sendo mudado, ou que eu vou conseguir esse emprego, ou que o meu negócio vai funcionar. Só um sinal, Gideão pediu. Um sinal. Veja aí, João, não foi só ele que pediu um sinal, é versículo 17. Lá onde nós estávamos lendo, versículo 17, onde nós começamos, do 6, Juízes 6, versículo 17. Ele disse, ele respondeu: se agora achei mercê ou graça, que quer dizer a mesma coisa, diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Às vezes Deus está falando com todas as letras, dizendo: meu filho, faça assim, faça assim, faça assim, você vai se dar bem fazendo assim. Aí a pessoa diz: isso é a irmã Maria do Carmo está falando lá no altar, é o pastor. É o presbítero Jerônimo. É a pastora Janaína. Deus usa o altar para nos edificar. Deus usa o altar. Não importa quem está aqui, Deus usa o altar. Agora, muitas vezes nós estamos tão distraídos com o mundo que Deus está falando no altar e nós não escutamos. Porque o mundo chama mais atenção do que o Senhor. Então ele pediu, veja aí, que não foi só ele que pediu um sinal. Veja aí João. João 4, 48. Que diz assim, então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Então, se eu não ver um sinal que Deus está lá na igreja Cristo Vive, eu não vou crer que aquela igreja é do Senhor. Eu não vou crer que ali eu serei curado. Eu não vou crer que ali eu vou ser abençoada. Eu não vou crer que ali eu vou ver mudança no meu marido, nos meus filhos. Se eu não ver um sinal. Eu tenho que ver alguém que está ali orando por um aleijado que chegou numa cadeira de roda e ele se levantar. Jesus condenou. Nós não precisamos de ver sinal de Deus para nós saber que Ele está na nossa vida. Nós precisamos de sentir que Ele está dentro de nós. Mas como eu sinto, irmã, quando você fala com Ele e Ele lhe coloca paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Porque o mundo dá paz passageira. A do Senhor é eterna. É paz eterna. Então nós não precisamos de ver sinais. Muitos querem primeiro ver e depois crer. Isto não é fé. Quando eu preciso de ver para depois crer, eu estou dizendo para Deus: eu não tenho fé em Ti. Eu não acredito que Tu possa fazer nada por mim. Veja aí Lucas 16, 31. Lucas 16, 30. Eu vou começar do 30 ao 31. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre, aqui está falando sobre o rico e o pobre. Se alguém dentre os mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés, agora eu vou mudar aqui, se não ouvirem o altar do Senhor, também não vou crer em nada. Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir dentre os mortos. Fulano morreu e apareceu para fulano. Primeira mentira. Quem morre não aparece para ninguém. O diabo pode até se manifestar dizendo que aquela pessoa, ele se transformou num anjo de luz. Por que ele não pode se transformar em uma pessoa para enganar alguém que está sem Deus no coração? Porque quem tem Deus já sabe que ele não pode fazer isso. Já sabe que quem morreu, morreu e pronto. Você pode até sonhar com alguém que já morreu, mas ver, jamais você vê. Aquela pessoa você só vai ver quando você chegar no céu. Se for do Senhor, e se não for, eu espero que você não veja. Porque eu espero que você não vá para o lugar que essa pessoa está. Mas se essa pessoa estiver no céu, aí você vai ver. No céu, mas no outro canto não. Lucas 24, 16. Lucas 24, 16. 15 a 16. Aconteceu o que? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui foi quando Jesus foi ressuscitado e os dois discípulos dele, e Jesus acompanhou eles e foi conversando com eles. Agora imagine você estar com o próprio Deus e não saber que é Ele. Esses aqui estavam com o próprio Jesus e estavam lamentando porque Jesus havia morrido. Eles estavam com Jesus. Foi preciso Jesus se manifestar claramente só na hora que Jesus pegou o pão e abençoou, e eles viram o modo, foi que os olhos deles se abriram. Porque na realidade os olhos só se abrem quando Jesus quer abrir. No 16, os seus olhos, porém, estavam como Jesus, perdido de o reconhecer, impedido de o reconhecer. O próprio Deus, o próprio Jesus impediu deles reconhecer Ele. Porque a Bíblia mesmo diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só vai confessar Jesus aquele que Jesus ressuscitar primeiro. Primeiro Jesus chega lá e ressuscita, destampa o ouvidinho espiritual, a palavra desce para o coração e aí sobe pela boca e a pessoa confessa. Eu sempre digo, quem aceita a Jesus não fica com Jesus. Agora, quem Jesus aceita, quem Jesus chama, esse nunca deixa Jesus. Nunca. Eu estou com 27 anos e não pretendo deixar, não. Pelo contrário, quando as coisas estão difíceis, o Senhor vem logo. Eu quero ir morar logo contigo. Porque é a coisa melhor que tem, é você ter a certeza que no momento que você fechar os seus olhos aqui, você vai direto encontrar com o Rei. Isso é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. E às vezes nós ainda reclamamos que é ruim. Mas ele precisava do descanso da fé. Só quem tem fé descansa no Senhor. Se eu não tenho fé, eu estou vendo as coisas acontecer e eu digo, mas está ruim, está ruim, está ruim. Não, não está ruim. Só está mais perto de Jesus vir nos buscar. Mas não está ruim nada para nós, cristãos, filhos de Deus. Não está ruim. No momento que as trompetas soarem e Jesus aparecer ali e nós formos
levado para a glória com Ele, acabou ruindade para nós, acabou doença, acabou tristeza, acabou fome, só alegria. Aí as pessoas vão crer. Tem até uma música, onde está aquele povo que vivia em oração. Linda, eu não sei porquê, o presbítero hoje disse, vamos cantar a música antiga. Eu acho que as músicas antigas são mais bonitas do que as de hoje, porque as antigas foi feita espiritualmente, a de hoje foi feita em interesse. A maioria das músicas de hoje é feito para ganharem dinheiro. As antigas não, foi porque o neguinho precisava de se converter. Mas a de hoje, não. Todos os cantores que tem hoje, quase todos, começaram a cantar em uma igreja. E foram para o mundo, porque na igreja não dava dinheiro. Então eles não cantavam para Deus e nem cantam. O que é que esses cantores exigem quando eles vão para um lugar para cantar? Tantas toalhas de tal cor, comida tal, hotel tal. Tem que ser 5 estrelas, porque eles são filhos do rei. Jesus não andou em hotel 5 estrelas. Jesus andou no meio dos matos, no meio do mar, o mar agitado, querendo afundar, mas estava lá. E os discípulos dele continuou. Então, as músicas antigas são todas, eu pelo menos nunca ouvi uma música antiga que eu sinto o mover do Espírito Santo dentro de mim. Nunca, porque Deus está ali, mas ele precisava da fé. Veja aí, versículo 22 a 24, 22 a 24, do capítulo que nós lemos. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, depois de tanto tempo que ele viu, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ou seja, aonde o Senhor vai, Ele deixa paz. Sempre, sempre. A gente pode dar na maior tristeza da vida, que o Senhor chega ali, Ele dá a paz. Agora, eu busco essa paz. Eu amanheço o dia, eu vou primeiro fazer as coisas do meu interesse carnal ou da minha necessidade espiritual. Geralmente as pessoas levantam, eu imagino assim, porque eu já tive pessoas que têm trabalho, né? E aí a pessoa amanhece o dia, eu estou apressado porque eu tenho que ir para o meu trabalho, senão eu vou perder a hora. Não toma nem um café direito, porque vai perder a hora do trabalho. Ou seja, a hora para Deus pode ser perdida. Eu não vou orar primeiro para que Deus me ajude naquele trabalho, porque o importante é ganhar o meu dinheiro no final do mês. Não. O importante é você ter paz. Aonde o Senhor andou, e todos que invocaram o Senhor, Ele disse: a minha paz eu vos dou. Tenha paz. Sempre. Deus nunca deixou ninguém desamparado, ou alguém desamparado. Sempre que ele chegava em algum canto que tinha alguém doente, ele curava. Sempre que alguém dizia Jesus, ele curava. Ele não se preocupava que ele ia ser apedrejado, que ele ia ser criticado, que ele ia ser julgado. Ele curava. Tu não pode curar porque é sábado. O sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem por causa do dia. Todo dia foi feito para nós. O sábado quer dizer sétimo, mas é para nós trabalharmos para o Senhor. O que nós faz? No dia do descanso que o Senhor abençoou, consagrou para Ele. Eu trabalho para o Senhor?
Se é para Ele, eu tenho que trabalhar para Ele. Não, eu não vou trabalhar hoje não, porque hoje é o domingo do Senhor. Mas não faz nada do Senhor. Não vai nem sequer abrir a porta e passar para a casa do vizinho e dizer: vamos para a igreja hoje? O Senhor está lá, Ele tem uma bênção para você. Não, eu não vou chamar ninguém, porque só se for escolhido do Senhor, vai. Mas o Senhor conta com nós para chamar. Todos nós. Ele chama, Ele conta com nós. Sei, eu li até o 24, li. Então Gideão, tá aqui, 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é o quê? É o quê? Ninguém nem acompanhando a leitura está. 6:24. Juízes 6:24. O Senhor é paz. Muito bem, garotas. O Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Até o dia de hoje. A gente for lá, eu sou curiosa. Isso aqui, quando eu chego em casa, eu vou lá no YouTube e aí eu vou pesquisar. Eu conheço Jerusalém e eu conheço Israel ponta a ponta. Porque eu não fico assistindo besteira na minha televisão. Eu fico assistindo o que me edifica. E é isso que nós temos que fazer. Então, aqui Gideão passou a ter paz e tranquilidade. Isso foi o consolo de Deus para Gideão, a sua promessa, verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor, com que livrarei Israel? Com que ele já foi, o que foi que ele disse? Ai, Senhor, já foi botar o quê? Dificuldade. Eu não sei, eu não tenho voz para louvar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Você sabe dizer Jesus te ama? Você sabe dizer quando uma pessoa está com depressão, você dizer assim: olha, isso não é a vida que Deus escolheu para você, Ele te ama. Você sabia que só uma palavra dessa pode arrancar alguém de uma depressão? Pode livrar alguém da morte? Pode sim. Porque as pessoas estão precisando de Deus. Qualidades e marca da fé. Gideão agradeceu a Deus antecipadamente. Construiu um altar. Antecipadamente, antes ele conseguir livrar a terra dele da guerra dos midianitas, ele construiu um altar ao Senhor. E ele teve problema com a própria família. Quem não tem? Com a própria família. Quando entramos em uma batalha, geralmente começa em casa, pois o trabalho para Deus sempre tem lutas. Ao contrário, sempre. Nós fizemos uma reunião outro dia e nós nos propomos a trabalhar para o Senhor. Você pensa que nós vamos trabalhar em paz? Ou nós nos armamos antes de sair, ou não vai ter sucesso nenhum. Porque naquele momento da oração,
da reunião, ali já foi armado uma batalha. Porque o inimigo quer que a igreja esteja como já aconteceu, dia de domingo, de ter 10 pessoas aqui. Ele quer que as pessoas venham e fiquem sentadas ali e não prestem nem atenção na mensagem. Imagine nós sair da nossa casa para ir evangelizar, para ir visitar as pessoas que vêm para a igreja e não voltam mais. Ele vai se levantar, mas nós temos que ser mais fortes, porque nós temos o guerreiro, nós temos o general dentro de nós, amém? Pois o trabalho é luta, versículo 25, está terminando, versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a quem? A teu pai. Ou seja, aqui já começou uma guerra, que mexeu com bens. Mexa com bens, mas não tem guerra. Que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. O pai dele era um idólatra, e Deus mandou ele fazer isso. E corta o poste hidro que está junto ao altar. Ou seja, Deus disse: vai lá, vai logo brigar, mas o teu pai. Aí começar a briga logo lá, mas o teu pai. Porque o teu pai é o idólatra. O que está acontecendo é por causa do teu pai. Então, louve a Deus quando você tem pais evangélicos. Porque morar, eu tive uma pessoa que eu cheguei a conversar muito com essa pessoa, a aconselhar essa pessoa, e ela sofria muito porque ela disse que só ela era evangélica dentro de casa. E ela botava as músicas evangélicas para assistir, e os pais e os irmãos iam lá e desligavam e botavam forró. Agora imagine a vida de uma pessoa que mora numa casa que ele é evangélico e as outras pessoas não são. Eu vou pular esse negócio aqui, porque senão não vai dar tempo. Gideão destruiu os ídolos de seu pai. Ele obedeceu ao Senhor. Ele não ficou com medo que ia apanhar do pai. Ele foi lá e fez o que o Senhor mandou ele fazer. Ele destruiu. Não ficou em 2 pensamentos, eu não sei se eu vou. 27 a 29. 27. Mesmo versículo, 27 a 29. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal destruído, e o poste hidro que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isto? E perguntaram, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Ou seja, sempre há quem acuse. Mostre a pessoa que obedece a Deus. Você faz uma coisa errada, ninguém vai lhe mostrar, não.
Porque o inimigo gosta que você faça as coisas erradas. Mas quando é para Deus, vai todo mundo lhe julgar e condenar. Eu vou ter que parar, porque senão não dá tempo. Em lugar do altar de Baal, ele edificou um altar ao Senhor. Eu já li. Bênção que se segue com toque de trabalho no poder do Espírito Santo. 34, vou ler isso aqui, que aí eu estou pulando um monte de versículo. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão o qual tocou trombeta, e os abiesritas, eu estou chegando nada que meu está totalmente sem vida aqui, se ajuntaram após ele. Enviou mensageiro por todas as tribos de Manassés, que também foi convocado para o seguir, e enviou ainda mensageiro a Zé e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Ou seja, quando você obedece ao Senhor, aí o Senhor manda o Espírito dele para lhe ajudar em todas as batalhas, porque você não está mais sozinho. Você sabe que você tem um Deus que faz todas as coisas para você. Para ver o agir de Deus, tem que eliminar os ídolos. Qual o ídolo que você tem dentro da sua casa? Qual o ídolo que eu tenho dentro da minha casa que precisa ser eliminado? Porque ídolo não é só aqueles postes, não, aquelas estátuas, não. Ídolo às vezes é uma pessoa, ídolos às vezes é um bem, ídolo às vezes é uma coisa que você bota, tudo que é botado no lugar de Deus se torna um ídolo. Tudo. Se eu amasse mais o meu marido ou os meus filhos do que a Deus, eu estava idolatrando eles. Mas eu não posso. Quando eu casei com ele, eu já disse: olha, nunca peça para mim tirar Deus da minha vida em nada. Nunca impeça de eu fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor para mim é sagrada. Não tem filho, nem marido, nem diabo, nem anjos, nem principado, nada que impata de eu fazer a obra do Senhor, porque eu nasci para fazer a obra do Senhor, porque a minha vida é do Senhor. Eu quero morrer nos braços do Senhor, mas jamais ele dizer: serva mau, tu foi infiel, eu te dei o dom, mas tu não fez. Eu não quero isso na minha vida. Eliminar os ídolos, e assim, para sermos cheios do poder de Deus, Pai do alto, que recebermos o poder de Deus para conduzir o povo à luta e haver a vitória. Façamos, aliás, eu não estou enxergando nada, eu estou adivinhando o que eu estou escrevendo. Façamos o mesmo. Vamos derrubar os ídolos. Vamos derrubar aquilo que está impedindo de nós fazer a obra do Senhor. Vamos levantar de manhã, pegar isso aqui, que é a palavra do Senhor. Não vamos pegar apenas um livro, não. Vamos pegar a palavra do Senhor e ler. Quando eu vou ler, eu sempre digo: Senhor, aqui está a tua serva, aqui está a tua palavra. Fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas fala o que eu preciso de ouvir. Muitas vezes o Senhor me dá um carão. Muitas vezes Ele diz: tu tem que mudar. Mas isso é o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nós nos transformar de uma maneira tal que nós sejamos parecidos com Ele.
Como é que você é parecido com o Senhor se nem a palavra dele eu conheço? Se eu não me preocupo nem para conhecer quem é Jesus. Porque se eu não leio a Bíblia, eu não conheço nem quem é Jesus. Porque Jesus está aqui, a vida dele, o porquê que ele nasceu, o porquê que ele morreu e o porquê que ele ressuscitou e porquê que ele vai voltar. Está aqui. Então nós temos que ver qual é o altar que está impedindo. Amém, amados? Assim seja, assim falou a palavra do Senhor. As crianças vão fazer alguma coisa? Vão? Depois nós vamos orar pelo pastor que passou a semana doente. Eu não sei nem como é que ele está, porque de ontem para cá eu não perguntei mais. E pela irmã Francisca, que a irmã Francisca não falta culto. E nessa semana ela não veio nem terça e nem quinta. Então logo ela está doente. Acredita, ninguém está para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos só um pouquinho e pergunte a Deus qual é o ídolo que você está precisando derrubar. E derrube. Quando Deus disser o que ele disse para Gideão, faça. Vamos ficar de pé e orar, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, aonde você escolheu a melhor parte, que é estar na casa do Senhor, em vez de estar na praça, pulando para o diabo. Acho que eu vou pedir. Jerônimo, vem orar. Olha, irmã. Aí escorre aqui no óculos, aí não enxerga nada. Nós conhecemos aqui. Som. Oremos ao Senhor. Deus Feche os bendito, seus olhos. Deus fiel, Deus justo, Deus poderoso. Sim, Senhor Deus, sempre há um chamado. A Tua palavra tem dito, Senhor Deus, em Atos, que nós a recebemos poder ao descer sobre nós o Teu Espírito. Que o Senhor venha capacitá-lo, assim como Tu capacitou e demonstrou, Senhor Deus, a Gideão, o Teu poder, a Tua ajuda com ele ali. Ele reconheceu o Senhor, reconheceu o Deus da paz, e nós também reconhecemos a Ti. Colocamos, Senhor Pai querido, o Teu servo, pastor Roberto, nas Tuas mãos, e ele sempre está nas Tuas mãos. Há anjos sempre ao redor dele. Ele, como anjo desta igreja, Senhor Deus, está assim, seguro em Ti, confiante em Ti, conhecendo ele, Pai querido. Ele está assim, confiando em Ti. Que Tu, Senhor Deus, venha levantar, venha, Senhor Deus, fortalecer o Teu servo, para que ele possa estar aqui junto conosco, glorificando e adorando o Teu nome. É assim como a irmã Francisca, ela sabe o Deus que ela serve. Como sempre ela fala, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, junto conosco nos cultos de oração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ajuda, o Deus que sustenta, o Deus que alimenta, o Deus, Pai querido, que está sempre, Pai querido, a nos encorajar. Sei com a Tua serva, Pai, para que nós possamos, nessa semana, nos próprios cultos, ela possa estar aqui conosco, glorificando e Te adorando. E ali, Senhor Deus, sempre naquela hora, Senhor Deus, de nós agradecermos, ela possa Te agradecer pela a cura, pela
o encorajamento que o Senhor tem dado a ela e a todos nós. Agora leva cada um de nós para os nossos lares, nos dá uma noite maravilhosa, que anjos estejam sempre ao nosso redor, nos protegendo e nos dando sim uma semana de paz, uma semana, Pai querido, de perfeita vitória para cada um de nós, porque confiamos em Ti. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, e nós descansamos sempre em Ti. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, por tudo, Senhor, que Tu tem dado a nós, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor digam amém. Amém. Vamos também pedir pela pastora, que também foi ali por Riacho, né, que a gente sabe que é perigoso, mas que o Senhor traga ela em paz também, que nada de mal aconteça, nem a ela, nem a quem está com ela, em nome de Jesus. Como é?